Olá pessoal, meu nome é Marcos Lorandi, esse é o meu canal do YouTube e vamos para mais uma videoaula. A videoaula de hoje é sobre corrente elétrica. Bom, vamos ver como é que funciona essa tal de corrente elétrica, né? Aqui eu tenho duas figuras idênticas, do lado esquerdo e do lado direito, e elas vou apresentar uma diferença entre elas. Essa figura do lado esquerdo, ela não tem um campo elétrico externo. Então aqui eu vou representar setinhas que representam o movimento dos elétrons, tá? Então, o movimento dos elétrons. Movimento totalmente desorganizado. Bom, nesse caso, é um condutor natural, assim, um pedaço de cobre, um fio de cobre, um metal, que é condutor de eletricidade. Um pedaço, sim. Imaginem isso aqui, um pedaço de cobre. Os elétrons lá dentro não estão parados. Eles estão em movimento, só que no movimento desorganizado. Isso aqui não representa corrente elétrica. Eu não posso tirar a energia desse material nessa situação. Então não é corrente elétrica. Já nesse lado de cá, eu gostaria que os elétrons se movimentassem todos para a direita. Todos eles movimentando ao mesmo tempo, organizadinhos para a direita. Como posso fazer isso? Ora, uma das formas é imaginar que eu tenho uma carga elétrica nesse lado direito, positiva, lembrando que cargas de sinais diferentes se atraem, então positivo iria atrair os elétrons que são negativos, ou também uma carga negativa aqui. Então, um negativo repele negativo. Então, eu teria um movimento ordenado e simultâneo dos elétrons. Ou seja, eu tenho uma corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento ordenado e simultâneo dos elétrons, ok? Então, agora a gente vai ver algumas propriedades da corrente elétrica, como se calcula a corrente elétrica e uns exemplos de exercícios, melhor dizendo. Ok, pessoal? Então, dos cuidados que nós devemos ter com a corrente elétrica é sobre o sentido da corrente elétrica. Eu já falei para vocês que nós temos que lembrar que sempre que cargas de mesmo sinal, tá, se repelem, positivas ou negativas, elas se repelem. E cargas de sinais contrários atraem, certo? Isso aqui representa a força entre elas. Bom, no sentido real, se os elétrons estão aqui, ó, aqui é a fonte, tá? Aqui tem uma tensão, tá? Uma DP. É aqui que vai ser criado o campo elétrico que vai colocar esses elétrons em movimento, tá? Agora vejamos, no sentido real da corrente é o sentido que nós conhecemos, esse sentido aqui. Então, se os elétrons estão se deslocando para a esquerda aqui, depois eles vão descer, né? E vão vir até aqui na fonte, é porque aqui nós temos o positivo dessa fonte, dessa bateria, e aqui desse lado nós temos o negativo. O sentido real é aquele sentido que nós conhecemos, ok, pessoal? Já no sentido convencional, presta atenção que isso é muito importante, no sentido convencional é diferente do que a gente imagina. Os elétrons, no sentido real, o movimento eletrônico, eles estariam se deslocando para cá. Se for o sentido convencional, a gente estabelece que os elétrons vão para o lado dos negativos, como se eles fossem cargas positivas, então eles estariam se deslocando no sentido negativo da fonte, tá? Essa fonte de EDP. Bom, por que fizeram isso? Esse é o sentido que nós vamos usar na resolução dos circuitos. Sempre que a gente vai resolver um circuito elétrico, a gente trabalha com o sentido
convencional, tá? O nome já diz, por convenção. Os motivos são vários, tá? Um deles é para facilitar. Em muitas situações a gente elimina o sinal negativo das operações. E alguns fenômenos são melhor de explicar utilizando o sentido convencional, tá? Como tem aqui a simbologia de um circuito, lembrando que sempre o lado maior é o positivo e o lado menor é o negativo. Então, neste caso, a corrente elétrica, ela sai sempre aqui do positivo. Aqui é a corrente, o símbolo é um I, tá? Ó, então vejam, ela está saindo do positivo, percorre aqui um consumidor e volta lá para o negativo, tá? Ó, então ela está, nesse exemplo aqui ficou diferente, ó, a corrente sai do positivo, dá a volta em todo o circuito e vem aqui para o negativo, certo? E esse aqui é o sentido que a gente usa para resolver os circuitos elétricos. Sempre sentido convencional, diferente daquele que vocês que estão acostumados, onde cargas positivas e negativas se atraem, certo? Aqui, se vocês verem, os elétrons, né, que são a corrente elétrica nos circuitos sólidos, né, ele está vindo para o negativo, como se ele fosse atraído pelo negativo, que isso ele não está sendo atraído, é apenas o sentido que a gente vai adotar para a corrente elétrica, tá? Então, quando vamos resolver circuitos, sempre sai do maior, dá a volta e entra no menor, sai do mais, entra no menos, sai do mais, entra no menos. Esse é o sentido que a gente vai usar. Mais uma informação sobre a corrente elétrica, né, pessoal? Nós temos que a corrente elétrica ela pode ser de dois tipos. Contínua, corrente elétrica contínua ou alternada. Contínua significa que o movimento dos elétrons se dá sempre no mesmo sentido, tá? Elas não oscilam. Então, elas sempre... Imagine um valor aqui para a corrente, aqui é o I, ó, a corrente em amperes, um valor aqui 5, então para cada tempo que eu tiver, que eu olhar para a corrente, aqui é o tempo, eu vou ter a mesma corrente, ó, no instante 1 segundo a corrente é 5 amperes, no instante 2 segundos a mesma coisa. Já na corrente alternada, ela oscila, por exemplo, aqui é 5, aqui é menos 5, né? Conforme o tempo passa, a corrente ela vai oscilando dentro do circuito, certo? Sempre por um valor simultâneo, né? Se for para 5, volta para o menos 5. Essa é a corrente alternada. Nós trabalhamos normalmente no ensino médio, tá? Com a corrente contínua. Mas eu posso te perguntar qual a diferença, onde está a diferença na contínua e alternada? Cuidado com isso, é na geração. Na geração. Corrente contínua, geralmente, ela é oriunda de reações químicas, quando a corrente é obtida através de reações químicas. Fontes ou baterias. E a corrente alternada é quando ela é obtida através do movimento, tá? Movimento, pessoal. Um eletroímã na frente de um solenoide. A gente vai ver isso mais adiante, tá? Então, a origem que importa aqui, posso te fazer uma pergunta, não vou fazer, calcular a corrente alternada no ensino médio, é muito difícil, mas como ela é obtida? Então, quando é reações químicas, pilhas e baterias, corrente contínua, tá? Corrente alternada é a corrente que vem lá das hidroelétricas, tá? A energia eólica também, o movimento das hélices gera energia. Energia das marés também, o movimento oscilante das marés gera energia alternada, tá ok? Então agora, pessoal, nós vamos estudar o cálculo da corrente elétrica. O cálculo
da corrente elétrica. Como nós calculamos a corrente elétrica? Qual a unidade? Então, a corrente elétrica, representada pela letra I, é igual à quantidade de carga, a variação da quantidade de carga que passa por um condutor, dividido pelo intervalo de tempo que essa carga leva para passar por esse condutor. Na verdade, o que nós temos aqui, se nós imaginarmos um condutor, né, e cortarmos uma secção desse condutor e ficarmos contando quantos elétrons passam por aqui, quantos elétrons passam, marcar o tempo, né? Então o número de elétrons que passam pelo tempo. Só que veja que carga não é a quantidade de elétrons. Carga é a quantidade de elétrons, o número de elétrons, vezes a carga elementar. Então, para calcular a corrente elétrica, nós precisamos lembrar da formulazinha para o cálculo da carga elétrica. Porque corrente é a quantidade de carga dividido pelo intervalo de tempo. E num condutor, normalmente, nós contamos a quantidade de elétrons. Então, nós temos que ter conhecimento dessa relação matemática, onde o E é sempre 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, unidade de carga elétrica. E qual a unidade de corrente no sistema internacional? A unidade de corrente, se nós observarmos, ela vai ser o coulomb, tá? Coulomb por segundo. Mas um coulomb por segundo é igual ao ampere. Essa é a unidade mais utilizada, o ampere, tá? Essa é a unidade de corrente elétrica que nós vamos utilizar, certo? Então agora vamos ver alguns exemplos aplicando essa relação matemática e essa relação matemática aqui para se calcular a corrente elétrica, tá ok? Então temos um pouquinho do conceito de corrente elétrica e agora vamos para o cálculo da corrente elétrica. Então aqui nós temos o exemplo. Pela secção de um condutor de eletricidade, passam 12 coulombs de carga a cada minuto. Qual a corrente elétrica do condutor? Ora, corrente elétrica, a intensidade da corrente elétrica, a variação da carga pelo intervalo de tempo. Aqui ele foi bem objetivo. A carga é 12 coulombs. E o tempo, na verdade, o tempo não pode estar em minuto. Coulombs a cada 1 minuto. Lembrando que 1 minuto são 60 segundos. Então, a corrente elétrica vai ser 12 dividido por 60. Então, nós temos uma corrente elétrica igual a 0,2 ampere. Ok, pessoal? Essa é a corrente elétrica que nós temos neste condutor. Bem simplesinho, ele deu o valor da carga, deu o valor de tempo, lembrar que o tempo tem que estar em segundos, então converte o minuto para segundo, calcula a carga elétrica bem tranquilo. Então aqui, pessoal, nós temos outro exemplo, diz assim, pela secção reta de um condutor, né? Lembra que aquele corte que eu fiz no condutor aqui, ó. Então, alguém ficou contando os elétrons que estavam passando por aqui, constataram que passaram 20 vezes 10 elétrons, 20 vezes 10 na 20 elétrons. Então, isso aqui é o número de elétrons, 20 vezes 10 na 20 elétrons. Em 4 segundos, um tempo de 4 segundos. Calcule a corrente elétrica no condutor. Gente, vamos lá, para calcular a corrente elétrica, o I, né, a intensidade da corrente elétrica, eu preciso da quantidade de carga pelo intervalo de tempo. E eu não tenho a carga aqui. Então, lembrando que a carga Q é igual a N vezes E. Então, a carga Q vai ser igual o N, 20 vezes 10 na 20, vezes o E,
1,6 vezes 10 na menos 19, o valor que ele forneceu aqui, tá? Então, Q igual... vamos lá, 20 vezes 1,6 é igual a 32. 10 na 20, eu mantenho a base e somos expoentes. 32 vezes 10 na 20, com menos 19, dá 1. Ou seja, a quantidade de carga aqui é 320 coulombs de carga. Então, a corrente elétrica vai ser igual a 320 dividido por 4, que nós vamos ter uma corrente, então, né? E igual a 80 o quê? Ampere, tá? Tranquilo também essa aqui, né? Bem facilzinho. Só lembrando que com essas informações, com essa informação aqui, o N e o E, eu calculo a carga elétrica, que é o que eu preciso para calcular a intensidade da corrente. E para finalizar, mais um exemplo. Diz assim, a corrente elétrica contínua que percorre um condutor é igual a 2 amperes. Então, nós temos aqui o valor da corrente, 2 amperes. Qual a carga elétrica no condutor e a quantidade de elétrons. Então, eu quero a carga e a quantidade de elétrons, que é o número de elétrons, que percorrem em um intervalo de tempo de 8 segundos. Tá? Quando o tempo for de 8 segundos. E o E aqui ele te dá, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, certo? Bom, pessoal, a fórmula da corrente é essa aqui. Quantidade de carga pelo intervalo de tempo. Quanto que a carga, através da corrente, tem um macetezinho que a gente chama de kit. Olha o kit. Kit. Carga igual a I vezes o tempo. É o kit, tá? Passa o tempo multiplicando. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a carga elétrica. Então, a carga, a corrente, então, 2 amperes, o tempo 8 segundos. Então, vou ter uma carga de 16 coulombs, ok? Mas ele pede também a carga e a quantidade de elétrons. A primeira está respondida, 16 coulombs. Agora a quantidade de elétrons. Onde é que eu tenho a quantidade de elétrons? Aqui nessa relação. Q igual a N vezes E. Então, agora eu tenho a carga, que eu recém calculei, eu tenho o valor do E, calculo o N. Tá? Então, vou ver que o N, eu vou passar o E dividindo, vai ser a carga dividido pelo E. Então, o N vai ser igual a 16 dividido por 1,6 vezes 10 na menos 19. Tá? Então, 16 dividido por 1,6, eu vou ter... Vou fazer de outra cor aqui. Eu vou continuar com outra cor aqui para não misturar, tá? Para não confundir com esses valores. Então, vamos lá. O N vai ser igual 16 dividido por 1,6, vejo que eu estou dividindo duas potências de 10, porque a de cima eu posso considerar 10 na zero, né? Todo número elevado a expoente zero é 1. 16 vezes 10 na zero é 16 vezes 1, que é 16. Então, 16 dividido por 1,6 vai dar 10. Aí, como é que eu faço com o expoente? O expoente de cima, que é 0, menos o expoente de baixo, que é menos 19. Então, vai dar 19. Então, vezes 10 na 19 positivo. N não vai ter unidade de coulomb ou de ampere. N é a quantidade de elétrons. Então, eu tenho 10 vezes 10 na 19 elétrons. Eu vou escrever em notação científica, então vai ficar, passa uma vírgula para cá, para a direita, então vai ficar 1 vezes 10 na... Se eu passei a vírgula uma casa para a direita, eu aumento 1 no expoente. Então, 19 mais 1, 20 elétrons. Tá? Então, finalizada a aula de hoje, tá? Sobre cálculo de corrente elétrica. Recordamos, então, como calcula também a carga elétrica.
Então, nesse exemplo aqui, nós temos que a carga é 16 coulombs e o número de elétrons 1 vezes 10 dá 20. Tá? Muito obrigado por quem chegou até aqui. Um joinha. Muito obrigado.